Olá, boa tarde, tudo bem, pessoas, com vocês? Meu nome é Adson, tá? E aí meu grupo ficou responsável para trazer para vocês a temática sobre a meningite bacteriana. E aí nós vamos abordar um pouquinho sobre as características dessas doenças, certo? Vamos falar um pouquinho sobre a epidemiologia, a etiologia, vamos falar sobre sinais e sintomas, sobre tratamento, sobre diagnóstico, sobre prevenção, tá bom? E aí vamos dar início agora falando um pouquinho sobre a definição, certo? O que seria o que seria essa meningite bacteriana? A meningite bacteriana é um processo inflamatório infeccioso, certo? E purulento, certo? Das meninges e dos espaços subaracnoides. Quando a gente fala de meninges e espaços subaracnoides, a gente tem que associar isso à anatomia, à neuroanatomia, certo? Aquela anatomia lá do sistema nervoso central, onde nós vamos resgatar informações, na qual nós temos que as meninges, elas são nada mais nada menos do que as camadas de proteção, né? A camada do conjuntivo é a camada que protege o sistema nervoso central, tá bom? E elas são divididas ali, e elas estão ali em um nível de divisão entre as camadas, a camada da parte mais externa para a camada da parte mais internas. Essas bactérias, elas vão se alojar ali nessas camadas, e justamente nesse espaço que a gente chama de espaço subaracnoide, certo? E aí, através dessa infiltração, através dessa migração dessas bactérias, que vão chegar lá até a corrente sanguínea, isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente, eles vão lá se alojar naquele hospedeiro, e ali vai haver uma questão inflamatória, vai haver um processo inflamatório, tá bom? E aí, só para associar ainda a questão anatômica, a gente tem que reforçar e tem que lembrar que essas camadas das meninges são 3 camadas, tá? A primeira camada, que é a camada mais externa, ela é denominada de camada duramate. A camada central, a camada medial, é a camada aracnoide, e a camada interna é a camada pia mate. E aí, Adson, a gente tem que lembrar mais uma vez onde é que está o espaço subaracnoide. O espaço subaracnoide, ele fica ali entre a camada aracnoide e a camada pia mate. Esse espaço entre essas duas é o espaço subaracnoide, tá bom? E aí agora, trazendo pra gente um pouco da fisiopatologia, já dando a brecha para o início da etiologia, certo? Lá na fisiopatologia a gente vai entender como é que essas bactérias elas chegam às meninges, certo? E aí essas bactérias elas vão colonizar a nasofaringe, certo? Através da tosse, da fala e espirro, certo? Aí essa pessoa quando infectada, né, essa bactéria, como eu disse, vai colonizar a nasofaringe, e nesse local de colonização, ela vai invadir os pequenos vasos, onde, invadindo esses pequenos vasos, ela vai cair na corrente sanguínea. Quando cai na corrente sanguínea, é através, né, da corrente sanguínea que a bactéria ela atinge o que nós chamamos de microvasculatura. Atingindo a microvasculatura cerebral, a barreira hematoencefálica, né, ela atinge essa vasculatura, essa microvasculatura cerebral, e aí, assim que ela atinge, ela atravessa a barreira hematoencefálica, causando então uma reação inflamatória no espaço subaracnoide. E lá nesse espaço subaracnoide, lá nesse local, ela causando essa inflamação, o paciente vai poder ter ali, ela vai poder causar ali no paciente edemas, uma hipertensão, trombose, vasculite, entre outras reações inflamatórias, certo? Que vai ser responsável pelos sintomas ali da meningite, tá bom? E aí, quando a gente vai falar sobre a etiologia, é importante a gente associar, é importante a gente compreender que nós vamos ter 3 tipos de bactérias que são importantes, que são
de extrema, de extrema importância mesmo, para que a gente possa conseguir compreender como é que funciona aí essa infecção, como é que a gente vai poder diagnosticar esse paciente com essa meningite, tá? E aí, nessa etiologia, nós vamos ter essa classificação baseada em 3 tipos de bactérias, que são as mais importantes, e aí nós temos elas como os meningococos, certo? Os pneumococos, e nós vamos ter os os hemófilos influenza, certo? Os hemófilos influenza, ele é um tipo de bactéria na qual nós já temos uma vacina para ele, certo? A gente já tem uma questão de imunização todinha, o Ministério da Saúde já tem esse processo de imunização já faz bastante tempo já, certo? E aí crianças assim, né, crianças assim que nascem já começam a tomar essa vacina, e aí tem uma questão de reforço com relação a essas doses, tá bom? Então ela sempre vai ser, entre as 3, ela sempre vai ser a bactéria de causa número 3, tá bom? Com relação nos números de infectados através da meningite. As mais comuns, as que estão mais presentes, a meningococos e os pneumococos, certo? Onde as meningococos, ela atinge mais crianças e adolescentes, né? Crianças ali na faixa de 3 meses até adolescentes até 18 anos, certo? Elas são bactérias cocos, né? Gram-positivas, imóveis e aeróbicas que se agrupam aos pares formando diplococcus, tá bom? Já as pneumococos, elas estão ali presentes nos jovens e adultos, pessoas de 18 até 50 anos, tá bom? As suas bactérias, elas são classificadas como gram-positivas, e pertencem ao gênero Stethoscopus, certo? Com formas de cocos, que são uma das principais causas da pneumonia e da meningite em adultos, tá bom? E para me finalizar aqui, agora nós temos a parte da epidemiologia. Na epidemiologia, a gente pegou dados bem específicos com relação aqui ao nosso país, ao Brasil, tá bom? E aí nós temos que no Brasil, entre os anos de 2007 até 2020, foram notificados 393.491 casos suspeitos de meningite. Destes, foram confirmados 265.640 casos de várias etiologias, certo? Sendo a meningite viral a mais frequente, que ocupou aí, que teve aí uma numeração, um balanceamento de casos com numeração de 121.955 casos foram diagnosticados através da meningite viral. Meningite que a gente não discutiu aqui, mas existe também essa questão dessa meningite, tá bom? Já na etiologia bacteriana, foram notificados 87.993 casos foram notificados através da etiologia bacteriana, tá bom? Onde as meningocócicas esteve ali uma faixa etária de 26.436, as pneumocócicas 14.132, a tuberculosa 4.916 casos, e a influenza ali em torno de 1.708 casos, tá bom? Fica um alerta com relação à Secretaria de Vigilância de Saúde, né? Onde que eles dizem que a doença meningocócica, né? Que nós chamamos de meningite meningocócica, continua sendo um agravo para a saúde pública do país, ocasionando
morbidade e mortalidade em qualquer faixa etária, sendo necessária a vigilância de saúde para a verificação de comportamentos epidemiológicos da doença. Além disso, as informações geradas pelo sistema de vigilância são importantes para orientar as medidas preventivas e de controle, bem como estratégias de vacinação, em especial para as crianças. Tá bom? E é isso. A meningite bacteriana é transmissível de pessoa por pessoa através das vias respiratórias, através também de secreções, sejam elas por garganta ou pelo nariz, e também por gotículas entre contato de beijo, tosse, espirro ou o que for. É importante saber também que pessoas podem ser portadoras sim dessa bactéria, só que algumas das vezes elas não apresentam sintomas da doença. Isso é um ponto positivo, mas em outros casos também elas podem sim transmitir para outras pessoas. O quadro clínico de um paciente que tem meningite bacteriana é um quadro clínico muito grave, pois diversas vezes o paciente apresenta sintomas como febre, uma dor de cabeça muito intensa, náuseas, vômito, uma rigidez na nuca e também pode chegar a apresentar confusão mental. E dependendo do grau de doença do paciente, pode ser que ele venha a ter delírios e até mesmo entrar em coma. E caso o grau de comprometimento cefálico aumente, o paciente pode chegar a ter convulsões, tremores, transtornos pupilares e o nistagmo, que é quando o paciente não tem controle total do seu olho, que é quando o olho fica mexendo involuntariamente para diversos lados e isso faz com que o paciente fique com a visão borrada. Então, o diagnóstico e o tratamento da meningite deve ser realizado o mais rápido possível para evitar mortes ou sequelas neurológicas. Além da avaliação dos sintomas apresentados pelo paciente, um exame laboratorial é realizado por meio da coleta por punção lombar para confirmar o diagnóstico. E nele é coletada uma pequena amostra do licor ou líquido cefalorraquidiano do canal vertebral. E o objetivo é analisar se existe a presença do micro-organismo causador da infecção das meninges em conjunto com a avaliação dos parâmetros bioquímicos na amostra coletada. E também é comum a realização de exames de sangue ou urina para também poder ver qual é o estado geral da saúde do paciente. Em alguns casos também pode ser solicitados até exames de imagem, como por exemplo a tomografia computadorizada. Oi, eu sou Vitória e eu vou falar sobre o manejo clínico de pacientes com meningite. Bom, o tratamento para essa doença consiste na administração por via intravenosa pelo profissional enfermeiro de antibióticos e outros fármacos. O profissional enfermeiro também tem que realizar cuidados com o paciente, como manter a ingestão hídrica, mas também tem que ter cuidado para não haver a sobrecarga hídrica desse paciente. Ele tem que estar sempre atento aos sinais vitais e a sinais de irritação das meninges, que podem incluir rigidez na nuca, fotofobia e hiperalgesia. O profissional enfermeiro também tem que realizar a mudança de decúbito desse paciente de 2 em 2 horas, para evitar a exposição à lesão por pressão e para evitar agravos da pneumonia. Bom, quanto à prevenção, a prevenção ela pode ser realizada de forma primária através da vacinação. O Sistema Público de Saúde do Brasil hoje conta com a vacinação para as formas mais agressivas da meningite bacteriana. O outro método também de prevenção é a quimioprofilaxia medicamentosa. Esse tipo de prevenção ele é indicado para pessoas que tiveram contato com a doença e a equipe médica e os agentes de vigilância epidemiológica do local são responsáveis pela orientação e aplicação da quimioprofilaxia medicamentosa. Por fim, outra forma de prevenção é evitar aglomerações e manter os locais limpos e ventilados.